Eu sou o missionário Marco Antônio Ripari e eu quero iniciar lendo com você os Salmos de número 121. Diz a palavra escrita de Deus, são apenas 8 versículos. Olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila. O Senhor guardará você, Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre. Olha, luta. Todos nós temos. Veja, justo na hora que eu estou fazendo essa gravação, uma pessoa resolve fazer barulho com uma máquina de furar. Não sei se você está ouvindo, que eu moro num prédio. Luta todos nós temos. Eu vou parar? Não, não vou parar. Sabe, irmão, talvez você que me ouve está cheio de problemas, assim como eu acabo de ter um nesse exato momento para dar exemplo para você. Se o Deus que nós servimos põe isso na tua cabeça, se o Deus que nós servimos se importa com nossos fios de cabelos a ponto de numerá-los, você acha que Ele não vai cuidar dos nossos momentos de preocupação? Você acha que Deus não cuidará da nossa ansiedade, da nossa solidão, da nossa tristeza, da nossa depressão, das nossas dores, dos nossos desesperos? Não vai cuidar Deus da nossa família e de quem amamos para que haja salvação eterna entre eles? Presta atenção, você, meu irmão, minha irmã, que me ouve. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Eu declaro aqui, antes de começar a ministrar uma palavra importantíssima para a tua vida, eu declaro aqui e agora que as portas do inferno não prevalecerão contra você e toda a sua família, que haverá salvação eterna para todos da sua família. Louvado seja e engrandecido seja o nome do Senhor, que vive e reina para sempre. Você pode dizer amém? Meu irmão, minha irmã, nosso Deus, Ele nunca negou bem algum para aquele que anda em seus caminhos. Uma coisa é você sofrer sem conhecer a Deus. Outra coisa é você estar sofrendo, conhecer a Deus e as Escrituras Sagradas. A Bíblia diz no Salmos 84, o versículo 11 e 12. Felizes são aqueles que confiam em Deus. O Senhor Deus é a nossa luz e o nosso escudo. Ele ama e honra os que fazem o que é certo e lhes dá tudo o que é bom. O Deus que nós servimos, meu irmão, minha irmã, nos concede graça e glória. Nosso Deus não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Talvez você está passando uma luta, e a sua luta não seja essa epidemia que nós estamos aí há muitos meses dentro de casa. Talvez o seu problema não seja esse, mas seja outros. Você tem sonhos, você tem projetos, e você paralisou com tudo por causa dessa pandemia, por causa do coronavírus. Você parou de pensar nos seus projetos, nos seus sonhos. Eu quero dizer uma coisa para você. Na verdade, nós não temos medo do fracasso, e sim medo do sucesso.
Você precisa sair da sua zona de conforto. Não estou dizendo que você deve sair da sua quarentena. Eu estou dizendo, sair da sua zona de conforto, da sua sombra, é você estudar melhor os seus projetos, os seus sonhos. Você tem um tempo agora maior para fazer isso. E não deve ter medo não, que assim que terminar essa situação que o mundo está vivendo, você vai sair mais forte, vai sair com mais esperança. Eu creio nisso, porque o nosso Deus diz que Ele deu um espírito para nós, não de covardia, não de medo, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Deus nos deu um espírito de prudência. Está registrado lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Veja só, presta atenção nesse exemplo que eu vou te dar. Em nome de Jesus Cristo, dobre a sua atenção. Você vê uma mulher andando na rua, ela está bem vestida, elegantemente bem vestida, combinando sapato com bolsa, o seu colar combinando com brinco, um tom de batom bastante suave, uma maquiagem leve, um cabelo muito bem arrumado, um corte perfeito, tipo Chanel, onde deixa o rosto daquela mulher bonito, umas sobrancelhas bem feitas, um dente bem tratado. Você olha aquela mulher e você comenta com quem está com você, ou se você está sozinho, você pensa, que mulher elegante, que mulher bonita. Você nem se preocupa se ela tem estudo, se ela sabe ler, se ela sabe escrever, se ela mora num bairro simples, num bairro rico. Ela pode simplesmente pegar um ônibus e ir onde ela tem que ir, nem carro ela pode ter, ou pegar um Uber. Mas você não vê nada disso. Você vê aquela beleza daquela mulher, porque é bonito ver uma mulher bem arrumada e perfumada. Você podendo pegar na mão dela, cumprimentando, se for uma pessoa conhecida sua, você vai ver que até creme ela passa na mão, então a mão dela é bastante suave. E você comenta com a sua esposa, com seu filho ou com você mesmo, que mulher elegante, que mulher bonita. Por que eu estou dando esse exemplo? Meu irmão, minha irmã, quando as pessoas olham para você fora da igreja, lá no seu trabalho, na sua casa, no seu bairro, no mercado que você vai fazer compra, no banco. Quando essas pessoas olham para você, elas fazem comentários do tipo, olha, como essa pessoa é alinhada com Deus. Olha que interessante, eu consigo ver a beleza de Cristo nessa pessoa. Olha como essa pessoa é educada, não fala palavrão, tem uma postura cristã. Olha que coisa linda, como é gostoso ver essa pessoa. Eu vejo ela andando, me faz lembrar da palavra de Deus. Quando ela fala, me leva até Deus. É isso que as pessoas comentam de nós, de você e de mim, no ambiente fora da igreja. Sabe, nós nos parecemos com Jesus Cristo e é o que a gente fala. A gente comenta, eu me pareço com Cristo. Mas será que nós nos parecemos com Jesus Cristo? Porque nós dizemos somos cristão, e cristão, na verdade, o que é? É cristão, um pequeno Cristo. Será que nós nos parecemos com Cristo? Para parecer com alguém, nós temos que ter a mente dela e pensar como ela. Nós temos a mente de Cristo e pensamos como Ele. A palavra escrita de Deus diz em Colossenses capítulo 3, versículo 13. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, portanto,
se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3, de 1 a 3. Nosso Deus, meu irmão e minha irmã, não deixará faltar nada para você se você buscar e pensar nas coisas de cima. Quantos são os seus problemas? Hoje, são muitos, mas enquanto você viver nessa terra, não vai te faltar absolutamente nada, principalmente paz. Deus suprirá suas necessidades financeiras, física, emocional, espiritual, mas temos que buscar as coisas de cima. Ter prazer de falar com Deus em oração, ler as Escrituras. Sempre o nosso pensamento está voltado mais para cima do que para baixo. Se você fosse, por exemplo, se você fosse avaliar o que é mais importante para você, se você fosse avaliar o que tem mais valor para você hoje, o que você diria? Que o que mais de valor você tem, o que é? Seu carro? Sua casa? Sua poupança? O que de mais valor você tem hoje? O que você pode responder para isso, meu irmão e minha irmã? Quando você vai trabalhar, veja que interessante, você vende o seu conhecimento, sua mão de obra, você vende 8 horas do seu tempo. Ok? E quando você dorme, você tem um sono de 8 horas se você tiver um sono pleno. E assim é a nossa vida. Tudo gira em torno do tempo. E no tempo que você está vivendo, no tempo que você já viveu, o que é mais importante para você? São as coisas materiais ou as coisas do céu? Deus é importante para você? Jesus Cristo é importante para você? O Espírito Santo é importante para você? Ou você valoriza mais as coisas materiais? É assim a nossa vida a respeito do tempo. Tudo gira em torno do tempo. Nós passamos um tempo da nossa vida trabalhando, dormindo, estudando, comendo, viajando, educando filhos, cuidando de netos, bisnetos, brigando, discutindo, penteando o cabelo, escovando o dente, e põe sapato, tira sapato, põe roupa, tira roupa, vai para o trabalho, volta para casa, vai para a escola. Nós passamos o tempo fazendo essas coisas e muitas vezes nem lembramos do nosso Deus. O dia de hoje ele vai passar. Quando der meia-noite, como que nós vamos poder reagir a tudo isso? Ou seja, reaver esse tempo de volta. Quando der meia-noite, terminou o dia. Mas como que eu posso readquirir esse tempo de volta? Não pode, não tem como. E às vezes nós passamos o dia e nem obrigado falamos para Deus. Obrigado pelo ar, obrigado pela vida, pela comida, pela saúde, né? O que estamos fazendo com o nosso tempo livre, meu irmão, minha irmã? O tempo que nos sobra, porque sempre sobra algum tempo. Você vai trabalhar, você vai estudar, e ao meio de toda essa correria, nós temos um tempo livre. Mais do que nunca agora nessa quarentena, o nosso tempo livre aumentou. O que você tem feito com o que sobra do seu tempo? Você tem feito devocional? Você tem orado? Você tem meditado na palavra escrita de Deus? Você tem jejuado? Você tem falado da palavra, evangelizado? Mas missionário, eu nem posso sair, estou dentro de casa, como que eu vou falar do evangelho através das redes sociais? Você está fazendo isso? Não, geralmente a gente está curtindo a vida.
agora que estamos de quarentena, curtimos a vida assistindo filme e assistimos esse, aquele, passamos quase que o dia assistindo televisão ou no computador. Quando saímos dessa epidemia, nós vamos curtir a vida indo no shopping, na praia. Não que seja errado, mas tem gente que só faz isso. Então, alguém está roubando o seu tempo. O problema não é o tempo que você vai passar no deserto com esses problemas que você está vivendo. Você está, talvez, numa fornalha, talvez num poço, talvez num deserto há muito tempo. Esse não é o problema é como você vai reagir enquanto estiver no deserto, ou na fornalha, ou no poço. São as suas atitudes, suas reações, é que vai definir o tempo que você vai sair dessa situação que você está. Existe um exemplo na Bíblia magnífico, está no Antigo Testamento, em 1 Samuel. Eu vou lembrar você, Penina, não sei se você lembra, Penina era uma das esposas de Eucana, a outra era Ana, que não se sentia amada, e Penina ficava batendo de frente com ela, perturbando a vida dela. Então Ana estava vivendo um deserto muito grande, mas veja que Ana saiu vitoriosa desse deserto. Se Penina não provoca Ana, Ana não chora. Se Ana não chora e não busca Deus em oração, Samuel não nasce. Existe, meu irmão e minha irmã, provações que nos fazem chorar. Mas é nesse choro que Deus vai gerar o seu milagre. Nada, põe isso na tua cabeça, nada consegue derrotar aquele que Deus escolheu para vencer. Você entende isso? Quando você pega as Escrituras Sagradas, e eu aconselho você a ler pelo menos um capítulo por dia, ter esse bom hábito de ler um capítulo por dia, sabe? Pega ali o Novo Testamento, o Antigo Testamento. Se você for zeloso, você pode ler um do Antigo Testamento e um do Novo Testamento. Você está lendo do início que está na Bíblia em Gênesis, mas você está lendo Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai lendo um capítulo de cada. Não vai tomar do seu tempo e vai acrescentar para você muitas coisas. O que eu quero dizer para você, quando você pega Mateus 4 e Lucas 4, ali fala que o Espírito Santo levou Jesus Cristo no deserto para ser tentado. Foi a atitude de Jesus, a maneira que ele lidou com a situação, é que o fez sair do deserto vitorioso. De repente você está vivendo uma situação difícil. Uma situação em que você não esperava. Eu não esperava essa quarentena, essa situação que estamos vivendo. Ou talvez você está assistindo esse vídeo, já passou a quarentena, não importa, mas alguma situação você está vivendo. Saiba, se você tiver equilíbrio, buscar sabedoria, pedir ajuda para o Espírito Santo, de acordo conforme você vai administrar essa situação, é a rapidez que você vai sair desse seu deserto, desse seu sofrimento. Olha, nós recebemos, e você sabe muito bem disso, o Espírito Santo. Eu e você temos o Espírito Santo dentro de nós. Ele é o maior presente da nossa vida, dada por Deus através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Espírito Santo nos capacita, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, o Espírito Santo intercede junto ao Pai por nós, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo intercede em favor do povo de Deus. Você está entendendo? Então, se você tiver plena comunhão com o Espírito Santo,
você terá facilidade em sair mais rápido da situação ruim que você está do que um amigo que não tem Jesus, do que um parente que não tem Jesus. Lá no seu trabalho você pode estar vivendo uma situação muito difícil, né? Como Ana, porque Penina ficava infernizando a vida dela porque ela não podia se engravidar. Mas a maneira que ela administrou a situação, buscando a Deus em choro, em lágrimas, ela saiu vitoriosa. Como você vai sair nesse seu serviço, no meio da sua parentela, no meio dos seus amigos? É fácil ser feliz. Você só precisa ter uma pessoa a quem se apoiar. Você quer ver? Eu consigo viver feliz se meu amigo for uma pessoa milionária. Eu ando com ele, tudo que eu precisar comprar ele paga. Se eu pensar em pescar, ele vai emprestar o iate dele para mim pescar em alto mar. Eu não preciso ficar pegando tilápia nos riozinhos da vida por aí. Eu vou pescar em alto mar. Se eu tiver um amigo milionário, eu vou vestir as melhores roupas, porque ele vai ter prazer sendo meu amigo. Isso aí para ele não é nada. Você já pensou nisso? Mas já pensou também se seu amigo for o Espírito Santo? Se você for amigo do Espírito Santo? Quantas coisas você poderá nessa vida resolver com a ajuda dele? Falou com o Espírito Santo hoje? Disse para ele bom dia? Disse para ele obrigado? Você está entendendo? Olha, então eu pergunto para você, é correto eu frequentar uma igreja só para ficar engordando, me enchendo de conhecimento da palavra de Deus? É justo eu frequentar uma igreja só para suprir a mim mesmo? Para conseguir um bom emprego? Para conseguir dinheiro para pagar as dívidas? Há pessoas preocupadas só com o agora. Ela se preocupa só com ela olha só para o umbigo dela. Ela ora para o umbigo dela, não olha para ninguém dos lados. Muitos dizem, eu quero aproveitar a minha vida, eu preciso curtir a minha vida, eu vou aproveitar essa quarentena, vou comer bastante, vou assistir bastante filme, vou aumentar o número de canais na TV a cabo. Ela quer curtir a vida, mas me diga, então, para que nós queremos o dom da cura? Isso que eu não entendo. A pessoa está na igreja adorando a Deus, mas ela só pensa em curtir a vida. Então, para que ela quer o dom da cura? Para que falar em línguas? Por que eu vou, meu Deus, virar a madrugada fazendo vigílias? Por que eu vou jejuar? Por que eu vou orar? Nós somos filho do Deus Altíssimo, meu irmão e minha irmã, você que me ouve. Somos filho do Deus Altíssimo, perdoados por Jesus Cristo e lavados no sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Este mesmo Jesus Cristo que nos libertou nos faz uma pergunta. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ou achará pessoas curtindo a vida? O versículo Lucas 18, capítulo 18 de Lucas, versículo 8b, diz assim, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ou seja, quando Jesus vir à terra, ele achará fé ou encontrará pessoas curtindo a vida? Sem dúvida que os manjares desse mundo são muitos. Hoje a internet está à nossa disposição 24 horas por dia. Podemos navegar a qualquer hora, 3 horas da manhã, 1 hora da manhã, qualquer hora do dia. Mas o que poderia ser uma bênção acaba sendo maldição. Nós não podemos perder o foco, e o foco é Jesus Cristo. Como terei a mente de Cristo? Como chegarei à estatura do varão perfeito? Como chegarei até Deus?
se minhas prioridades são outras. Minha prioridade é fazer um jardim em frente à casa, construir uma garagem para 2 carros, sabe? É ter uma piscina no quintal, é plantar um pé de manga, é criar galinha, ter uma horta, ter um cachorro ou um gato. Não que isso seja ruim, mas eu estou dizendo, isso não tem que ser nossa prioridade. Você aceitou Jesus Cristo. As coisas antigas, velhas, do velho homem se passaram, agora tudo se fez novo. A sua prioridade tem que ser outro. As nossas prioridades não podem mudar. Quais são suas prioridades? Se a sua prioridade é Deus, se você busca Deus em primeiro lugar e o reino dele e a justiça dele, saiba o que comer, o que beber, o que vestir lhe será garantido. E nós não precisamos de mais nada para ser feliz. Se caminharmos com Deus, buscando a Deus, o seu reino e a sua justiça, nós sobreviveremos nessa terra. Com pouco, não precisamos de muito. É gostoso ter um conforto, mas tem gente que por causa da compra de um carro, por causa de uma piscina que ele constrói na casa dele, ele deixa de ir na igreja, deixa de cultuar Deus, deixa de ler a Bíblia, porque ele está cuidando da horta, cuidando das galinhas. Eu não estou dizendo que você não possa ter galinha, não possa ter uma horta. Eu estou dizendo que a sua prioridade não pode ser essa. Você não pode ficar o dia inteiro pintando a casa e não parar um minuto para orar. Você deve pintar a casa, fazer manutenção na casa. O que você não pode deixar de fazer é manutenção no espírito. Você não come, não almoça, não janta. Nós temos que se preocupar também e nos alimentar espiritualmente. Quando você está no celular, nós temos que tomar cuidado com as mensagens que recebemos. Não edifica? Você deleta. Não é boa para você? Delete. Só fique conectado com aquilo que agrada o coração de Deus. Amém? Eu espero que você tenha sido abençoado e que suas prioridades sejam sempre Deus. Deus em primeiro lugar. Primeiro Deus, depois família, depois igreja. Deus em primeiro lugar. Quando alguém perguntar para você quais são suas prioridades, você enche a boca e diz, é Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se você puder se inscrever no nosso canal, você me ajuda muito a crescer. Ajuda muito esse ministério a divulgar a palavra. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com um amigo, uma pessoa que necessita de uma palavra de amor, de carinho, da parte do nosso Deus. Que Deus te abençoe. Recomendo você ler novamente o Salmo 121. Recomendo que, se você não entendeu o que eu falei nesse vídeo, assista de novo. Ele tem menos de 30 minutos e dá para você recapitular, fazer um estudo em cima desse vídeo e ver que você é mais que vencedor em Cristo Jesus e que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Deus te abençoe.